Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. Neste vídeo eu trago para você uma das passagens mais lindas de todo o Evangelho. Esse é um trecho que vale demais a pena nós meditarmos e que é uma resposta para todas aquelas vezes em que nós nos sentimos decepcionados, fracassados e nos perguntamos: onde está Deus? Eu quero que você descubra a ação dele aí na sua vida. Mas antes, você já sabe, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, e a compartilhar este vídeo que vale a pena com seus amigos. Você não pode perder este trem. Eu convido você a já pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35, este trecho que é conhecido como os dois discípulos de Emaús. Eis que dois deles viajavam neste mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel, mas com tudo isso faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não viram. Ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração, para crer tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles, e uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e os seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido
na fração do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você sabe que nós estamos diante de um trecho belíssimo que acontece na tarde da ressurreição de Jesus. Nós podemos então encontrar estes dois discípulos que, desanimados, se sentindo fracassados, eles que eram judeus e que tinham ido a Jerusalém, como reza o preceito, para passar a Páscoa lá. Eles que viram Jesus entrar em Jerusalém na quinta-feira santa, aclamado, enquanto o povo gritava hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Eles que viram esse Jesus entrar triunfante em Jerusalém. Esse mesmo Jesus que na sexta-feira, às 3 horas, vai entregar o seu espírito após intensa agonia. E para esses discípulos é como se tudo que eles esperavam, os 3 anos que eles gastaram com o Mestre, tivesse sido em vão. Houve, na verdade, nesta visão terrena que eles estão tendo neste momento, um grande fracasso, uma grande decepção, de nada valeu tudo que eles aprenderam, tudo que eles viram. Eles esperavam um Messias nacionalista, um Messias terreno, um Messias imperialista que os tirasse da mão de Roma, que os tirasse da mão da opressão, até mesmo da religião. E eles não entenderam que Jesus veio instalar um reino diferente, um reino espiritual. Os discípulos de Emaús, se você prestar bem atenção nessa passagem, nós só vamos ter notícia do nome de um deles, que é Cleofas. Mas não há menção no texto a respeito do outro discípulo. E por que isso? Ora, o evangelista faz de propósito. Ele deixa esta lacuna do nome do segundo discípulo, porque ele quer que você coloque o seu nome aí. É você que caminha desanimado, descrente, oprimido, achando que tudo está perdido, que Deus não se importa mais com você, Ele não caminha mais com você, que não faz sentido mais as coisas que você tem vivido, que é como se fosse uma loucura, tudo aquilo que você acreditou, tudo que você creu, tudo que você confiou, mas você não consegue entender o significado dos acontecimentos. É como se você tivesse ficado abandonado, decepcionado e só. Então, você vai poder entender o ânimo abatido destes discípulos, caminhando agora de volta de Jerusalém para este povoado de Emaús. Porque não fazia mais sentido permanecer em Jerusalém, não depois de tudo o que aconteceu. Eles não tinham mais forças e, principalmente, havia se esgotado a esperança no coração desses discípulos. O objetivo desta passagem é trazer de volta a esperança para aqueles que a perderam e imaginando que Jesus não caminha mais conosco, o que não é verdade. Vocês podem imaginar que este trajeto dos discípulos até Emaús é, na verdade, um trajeto que nós fazemos na nossa vida. É Jesus que vem ao nosso encontro. É Ele que, sabendo que apesar de nós estarmos com os nossos olhos vendados, apesar de nós não entendermos nada do que está acontecendo, Ele vem ficar do nosso lado. E uma boa parte, muitas vezes, dessa nossa falta de esperança é a nossa ignorância a respeito da palavra de Deus. Nós ignoramos as coisas que estão nas Escrituras, nos esquecemos de todas as promessas que Deus tem deixado para nós nas suas Escrituras, temos nos esquecido do modo como Deus age, temos nos esquecido de que vale a pena confiar nele. Ao esquecermos de tudo que Deus nos fala através das Escrituras e muito mais, ao não estudarmos as Escrituras, a não lermos o Evangelho, nós vamos ficando com os olhos vendados, ignorantes às verdades de Deus e passamos a enxergar apenas o que vemos no mundo, sem saber que existe, na verdade,
tanto ensinamento que nós podemos trazer para a nossa vida. É por isso que Jesus repreende esses discípulos. Ele vai dizer, olha, vocês são cabeça dura. Vocês não entenderam nada. Vocês não lembram do que os profetas têm dito, que o Messias haveria de sofrer? O próprio Jesus muitas vezes disse aos seus discípulos que ele haveria de sofrer, que ele haveria de passar pela morte, mas eles estavam tão arraigados com a visão de um Messias imperialista, nacionalista, um rei terreno, que eles ignoraram tudo que Jesus já havia avisado. Jesus disse que o reino dele não era deste mundo. O reino que Jesus vai instaurar é um reino espiritual e universal. Um reino no qual a nossa alma é livre e nós então podemos ter tudo em Deus. E você deve perceber que um dos discípulos abre o coração para Jesus. E essa é uma atitude que nós realmente devemos ter. Abrir o coração, permitir que Deus saiba o que está acontecendo dentro de nós, que Ele saiba o tamanho da nossa desesperança, o tamanho do fracasso que nós sentimos em tantos momentos da vida. Esse discípulo abre o coração para Jesus e Jesus está atento a ouvi-lo. Primeiro Jesus vai ouvi-lo e depois Jesus vai começar a falar-lhes ao coração. Vai começar a explicar para ele as escrituras, porque por meio da sua palavra, gente, Deus fala. Quando você medita um trecho bíblico, um trecho do Salmo, um trecho dos Evangelhos, se você dispuser empenho e tempo abrindo o seu coração para ouvir a palavra, você vai ver que o Espírito Santo que mora em você vai começar a falar ao seu coração. E que também na vida nós precisamos dar tempo para que, com o tempo, nós possamos compreender os desígnios de Deus. E também que nós possamos compreender que a vontade é sempre dele e não nossa. Porque em nós existe sempre a vontade de que os nossos entes queridos, que às vezes ficam adoentados, nunca faleçam, estejam sempre conosco. No nosso coração existe uma vontade de permanecer na mesma situação para sempre. E quando as coisas mudam, quando alguém que nós amamos se vai, nós precisamos de tempo para começar a entender que a vontade é de Deus e não nossa. Afinal de contas, nós rezamos no Pai Nosso, seja feita a sua vontade. Se você der tempo para Deus, com o tempo, você vai perceber a vontade dele nas coisas que te acontecem, que te aconteceram e que naquele momento você não pôde entender. Ele vai aos poucos abrindo os seus olhos e apesar de algumas reflexões e dúvidas, você vai ter uma certeza no seu coração, olhando para trás no seu passado, de que Deus é fiel. Ele sempre esteve com você. Por isso, hoje eu digo a você, traga a sua vida para a oração. Faça como esse discípulo fez. Ele abriu o coração dele diante de Jesus. Abra a sua vida diante de Jesus. Vida e oração caminham juntos. Esta é a base de todo o relacionamento. E apegue-se àquelas coisas que são só entre você e Deus. Com certeza, na sua espiritualidade, nas suas práticas religiosas, existe algo que é muito só entre você e Deus. Apegue-se a isso. Nos tempos difíceis, lembre-se de que são vocês dois, você e Deus. E aquilo que une vocês. Essa característica, esse tipo, às vezes, de oração que você faz, essa sua devoção especial, que ela coloca o seu coração no lugar certo. Apegue-se a ela, porque ela trará o seu coração de volta nos tempos difíceis, até chegar aquele momento em que já na glória nós não precisaremos mais dessas práticas, não precisaremos mais desses gestos que às vezes são só entre nós e Jesus, porque lá ele será tudo para nós. É como um casal que tem muitas vezes um modo específico de falar um com o outro, um gesto, um olhar, um já sabe quando o outro faz determinado gesto, já sabe o que significa. Nós precisamos dessa intimidade com Deus. Você vai perceber
que os discípulos, eles não reconheceram de imediato Jesus. E você pode ficar intrigado a respeito disso, porque eles passaram tanto tempo com o Mestre. Mas a verdade é que existe aqui uma questão espiritual que nós não podemos deixar no esquecimento. Quando Jesus ressuscita e passa a ter o seu corpo glorioso, esse corpo é modificado. Esse corpo não é mais um corpo preso ao que era terreno. O corpo de Jesus se transforma e é por isso que eles não reconhecem Jesus. E nós vamos perceber isso em algumas passagens, como em Marcos, no capítulo 16, versículo 12, as escrituras vão dizer assim: depois disso, ele se manifestou de outra forma a dois deles. Porque Jesus, o corpo de Jesus já tem outra substância. Também em João, capítulo 20, versículo 19, o evangelho vai dizer assim: à tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e pondo-se no meio deles. O corpo de Jesus não encontra mais obstáculo nas paredes, nas portas, por isso ele pode aparecer, ele pode desaparecer. O corpo de Jesus é um corpo diferente, mas eles vão reconhecer que é Jesus, gente, na fração do pão, que naquela época ainda não se dizia Eucaristia, se falava a fração do pão. É o gesto. Jesus com certeza tinha um gesto próprio, um jeito só dele de fracionar, de repartir o pão. É nesse momento que eles sabem que nesse gesto único só poderia ser Jesus a fazer algo daquele modo. E é neste momento que os olhos deles se abrem. E então a chama da fé volta a arder de novo dentro deles. Uma vez que os olhos deles foram abertos, eles viram Jesus. Jesus lhes explicou as Escrituras. Eles perceberam, na verdade, que era Jesus caminhando com eles. Você é capaz de perceber a hora que as coisas se assentarem, dando pouco mais de tempo, que Jesus nunca te deixou sozinho, Jesus nunca te deixou sozinha. Era sempre Ele e você. Sempre vocês dois, mesmo quando as coisas não fizerem o menor sentido. É sempre Deus e nós. Ele é sempre fiel. E nós podemos dizer como os demais discípulos, não ardia o nosso coração enquanto nós estávamos com Ele. Jesus faz a chama da fé reacender de novo no nosso coração. É por isso que eu acho tão bom que nós possamos nos lembrar nos tempos difíceis daqueles outros acontecimentos pretéritos nos quais nós reconhecemos que Deus agiu. Porque nós nos lembramos que Deus fará a mesma coisa agora conosco. Ele vai fazer arder de novo o seu coração. Ele caminha com você, Ele não te decepciona, Ele é fiel. Nós devemos nos lembrar disso. Ele é sempre o mesmo. Por isso eu quero pedir hoje que o Espírito Santo te alcance. Que o Espírito Santo hoje, ele faça morada definitiva no seu coração. Que ele tire a vida que porventura esteja nos teus olhos. Toda a sensação de estar só, de fracasso, de estar isolado. Talvez você tenha posto tanto empenho numa determinada situação e as coisas aconteceram de um modo que você jamais esperava. Creia em Deus que hoje o Espírito Santo reacenda no seu coração a chama da fé. Que você se lembre que Deus é com você, que Ele é fiel, que de algum modo maravilhoso, extraordinário, se você permanecer nele hoje, que os seus olhos comecem a ser abertos e que o Espírito Santo comece a falar ao seu coração, porque creia com Deus é sempre possível um desfecho inesperado e maravilhoso. Que essa seja a fé que seja posta no seu coração neste dia. Que o Espírito Santo envolva você, que Ele te cure e te liberte de toda desesperança, de toda falta de fé, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem sobre cada um que reza comigo neste momento, reinflama, reacende nele
seja qual for a situação na qual essas pessoas se encontram neste momento, eu peço, Espírito Santo, que a tua luz afugente toda a ação do inimigo em nome de Jesus. Que essas pessoas sejam postas debaixo da luz, reestruturadas de novo em ti, e que a vida delas seja alinhada de acordo com a tua vontade, Espírito Santo. Que sejam quais forem os sofrimentos que essas pessoas atravessam neste momento, que esses sofrimentos sejam transformados em luzes, sejam transformados em experiência, que transforme esse seu povo naquilo que verdadeiramente nós precisamos ser transformados. Homens e mulheres experimentados na fé. E que, Espírito Santo, pela tua força e poder, essas pessoas possam encontrar a luz da vitória nos momentos mais inesperados, ainda que se sintam desolados, que eles comecem a sentir a tua presença com eles, para que eles tenham certeza de que eles jamais serão decepcionados, que a tua luz os envolva, os cure e os liberte, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, não esquece de compartilhar este vídeo e até a próxima.